Segundo cálculos de um erudito chamado Steinman, nós estamos aqui nesses dois capítulos da Bíblia, mais ou menos entre 1900 e 1890 a.C. Então, nós estamos distantes mais ou menos uns 5.000 anos dessa história. Muita água já passou por baixo da ponte da história. O capítulo 38, que nós vimos na semana passada, é uma interrupção no início da história de José, que é o último grande personagem que vai até o final do livro de Gênesis. Mas eu também falei para vocês que, embora ele seja personagem marcante e principal, no sentido de narrativa da história da redenção, na verdade, a partir do capítulo 37 até os 50, são os filhos de Jacó que entram em evidência porque o povo está se formando. É esse povo, ainda representado pelos príncipes das tribos, que vai entrar depois no Egito, lá na frente. Então aqui nós estamos com a preparação para aquilo que vai acontecer, eles entrando pacificamente, aí termina Gênesis, depois vem Êxodo. Aí já é uma outra história, com esse povo já lá dentro, tendo passado 400 anos. O capítulo 38, ele tem um marcador temporal de cerca de 20 anos. Nós agora estamos voltando para a narrativa do capítulo 37. Então, o capítulo 37 termina assim: enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pula o 38 e o 39 começa assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O capítulo 37, ele se conecta enquanto narrativa direta ao capítulo 39. Nós visitamos episódios muito estranhos, encabeçados por Judá no capítulo 38. Coisas bastante estranhas que aconteceram ali, principalmente na questão ética, na questão comportamental e espiritual. E agora voltamos a José. Temos novamente aqui um rapaz com cerca de 18 anos, que retoma a sua jornada. O capítulo 37 mostra um José imaturo, gabola, mostrando a sua roupa, parecia um pavão, mostrando a sua roupa, fazendo questão de dizer para os irmãos: está vendo o sonho que eu tive? Vocês vão se inclinar diante de mim. Isso suscita a ira dos irmãos, junto com o fato de ele ter predileção do seu pai. Então tem uma série de problemas ali. Mas aqui nós passamos a ter uma noção bastante clara de que ele estava sendo mudado por Deus. No caso de José, a prisão fez bem. A escravização para ele fez bem. Ele estava sendo moldado. E nós aqui temos uma noção muito clara de que Deus não prepara seus filhos falando, sussurrando aos seus ouvidos: pare de sofrer. Deus não faz isso. Sempre Deus aponta na Escritura algo parecido com: no mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo, foi o nosso Senhor, descendente desse pessoal aqui, um bom tempo depois, muitos e muitos séculos depois. José parecia estar começando a sentir o gostinho de algo melhor, depois de ter sido carregado à força pelos ismaelitas. Ele agora estava numa casa em que ele tinha conforto, certa liberdade, mesmo sendo um servo, um escravo. De repente as coisas vão novamente para o fundo do poço e ele vai parar numa prisão. Ele foi submetido a provas muito duras nesse preparo inicial da sua vida, mas foram essas provas duras que o prepararam para o que estava por vir depois. José era um servo fiel do Senhor, ele não viu algumas coisas. Deus nunca apareceu para José. Deus apareceu para outras pessoas. Houve teofanias para os seus antepassados. Para José não teve. Abraão, Isaac e Jacó ouviram a voz de Deus. José nunca ouviu. Não sei se vocês já tinham prestado atenção nisso. José nunca viu nada. José nunca ouviu nada. José creu. José tinha uma fé inabalável porque ele era fiel ao Senhor e ao chamado que o Senhor estava dando a ele, mesmo que ele não compreendesse o que estava acontecendo naquele momento.
Mas Deus estava lá, agindo em favor dele, através dele e, acima de tudo, em favor do seu povo que viria depois. Como eu falei no documento lido, este Israel sobre o qual nós estamos tratando é um Israel ainda na estrutura da espiritualidade, na história da redenção, que apontava para a igreja que viria depois. José estava lá, cumprindo o hiato da sua vida, não precisou ver nem ouvir nada, ele só precisou crer. E, meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos hoje. Precisamos crer. E crer de verdade no Senhor, que é plenamente verdadeiro. Esse primeiro capítulo, até o versículo 20, mostra José na casa de Potifar. O primeiro trecho dele, que vai até o versículo 6, mais ou menos, mostra um Deus que abençoa o seu filho, seja ele quem for, esteja ele fazendo o que estiver fazendo. José era um escravo, num povo estranho, sob leis estranhas, sob argumentos desfavoráveis, mas repentinamente o Senhor começa a abençoar tudo que José fazia, e ele é colocado numa espécie de um cargo, como se fosse um mordomo, um administrador, de tudo que tinha na casa do seu dono, que era Potifar. A saga de José estava agora entrando no seu nível mais complexo. Não é uma história normal, nós não vivemos uma história parecida com essa de José, pelo menos não na prática da nossa vida. Ele estava entrando para a história através de momentos muito dolorosos. Talvez ele estivesse pensando ali na casa de Potifar, puxa vida, o pior já passou. Meus próprios irmãos me jogaram dentro de um poço seco. Meus próprios irmãos ameaçaram me matar. Meus próprios irmãos me venderam por 20 moedas. Mas agora as coisas estão melhorando. Estou vivo, estou trabalhando com um sujeito que é bacana, me deixou administrar tudo da casa dele, as coisas estão melhorando. Essa é a visão do momento. Nós já temos o resto da história, nós sabemos o que vai acontecer. José ali ainda não sabia. O salmista, lá no Salmo 105, versículo 16 ao 22, ele diz assim: Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Essa informação não está lá em Gênesis. É o salmista quem nos dá. Ele foi acorrentado pelos pés e pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu-se senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. O salmista aqui já tem uma visão ampla, ele já conhece a história toda. Mas ele traz informações interessantes para nós. E quando nós olhamos para esse trecho do Salmo, nós vamos ver claramente que José tinha todos os motivos para estar totalmente desconsolado, angustiado, decepcionado, inclusive com Deus. Não é verdade? Quantas vezes você já não viu gente reclamando de Deus por aí? De filho favorito a escravo em pouco tempo. Mas o trecho nos informa com ênfase, repetidas vezes, que mesmo que José tenha sofrido traição da sua própria família, tenha sido vendido como escravo, mesmo que ele tenha lutado contra a tentação da mulher de Potifar, que diz o texto aqui que pelo menos 2 vezes o chamou diretamente, venha para a cama comigo, mas o texto diz que todo dia ele tinha que se esquivar dela, não foi uma coisa simples. E mesmo que ele fosse parar na prisão, o texto diz repetidas vezes, o Senhor estava com ele. O Senhor lhe era totalmente favorável. Meus irmãos, isso não é para a mente natural entender. Isso é apenas para mentes transformadas pelo poder de Deus entender. Não há como nós entendermos isso pela mente sem Cristo nela. O Senhor estar com seu filho não é uma referência que se faz aqui à onisciência de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente e que Deus está aqui, mas nós podemos dizer, na minha tribulação, Deus está ao meu lado. Isso é uma força
da nossa linguagem para dizer, eu não estou apenas dizendo que Deus é onipresente, eu sei que Ele está em todos os lugares, mas Ele está ao meu lado de forma especial, Ele está me dando o tônus necessário para eu passar pelo que eu estou enfrentando agora. É nesse sentido que o texto diz repetidas vezes, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José como o Senhor está com Nelí, como o Senhor está com Jean, como o Senhor está com Filipe, como o Senhor está com Joel. Não é no sentido da sua onipresença, é no sentido da intencionalidade da presença de Deus, fazendo com que nós consigamos passar por coisas que naturalmente não teríamos conseguido passar. E é nesse sentido que o texto fala. A partir do versículo 7 até o 12, nós entramos num outro paradigma do texto, porque aqui vai mostrar não apenas o Deus que abençoa, mas vai começar a mostrar o servo que é fiel. A fidelidade de José começa a ser demonstrada de forma mais prática do que antes, quando ele foge da tentação de cometer o adultério com a mulher de Potifar. Porque, segundo ele próprio diz, se ele fizesse isso, ele violaria a confiança de Deus e do seu senhor terreno. É Deus e o chefe. E ele diz, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Rúben, no capítulo 35, Judá, no capítulo 38, já haviam caído em pecados sexuais. Parece que essa era uma sombra que vinha sobre a família da aliança, sobre Israel. Esse tipo de pecado parecia estar se tornando comum. E esse tipo de pecado é estorvado, ele para como uma sucessão automática entre os líderes do povo, ele para em José. Os irmãos mais velhos não tinham deixado boas lições para José. Ele era o caçula. O caçula geralmente aprende vendo os irmãos mais velhos. Quem teve mais de um irmão e é mais novo sabe que a gente aprende com os mais velhos. Agora era a vez de José cair ou ficar de pé. Ele só tinha essas duas opções. Porque, meus irmãos, ou nós vivemos fora do pecado ou vivemos nele. Não há como viver das duas maneiras. E José estava diante desse dilema. Quando termina lá o versículo 6, finalzinho do versículo 6, nós temos uma informação propositalmente colocada ali pelo autor. José tinha um belo porte e boa aparência. Sabe o que quer dizer isso na linguagem moderna? Ele era bonito e era parrudo. Ele era bonito de rosto e devia malhar todo dia na academia lá de Potifar. O sujeito estava bacana e a mulher de Potifar começou a piscar acelerado para o lado dele e se encantou com José. Pelo que ela via do lado de fora. Ela não conseguia enxergar José por dentro, só via o que estava do lado de fora. E por 2 vezes, sem nenhum rodeio, ela chama José para a cama. Vem para a cama comigo. José não esboça nenhum lampejo de fraqueza. Ele simplesmente nega. Ele respeita o seu compromisso de trabalho, mesmo sendo um escravo, porque ele respeita a confiança que tinha sido posta nele. Bem como ele respeita a presença do seu Deus e a fidelidade que ele tinha para com Deus. Potifar tinha lhe dado liberdade para tudo. Ele tinha acesso a tudo. Mas ele, obviamente, não tinha acesso à mulher do seu dono. Isso não lembra o Éden? Deus diz assim, vocês peguem de tudo, só não peguem daquela árvore ali. Potifar falou assim para José, pode pegar tudo, só não toca na minha mulher. A mulher de Potifar funcionou para José como a árvore do conhecimento do bem e do mal funcionou para Adão e para Eva. Nós sabemos o que aconteceu lá no começo. E eles não resistiram. Eles podiam ter resistido de maneira muito mais vigorosa, porque o pecado ainda não estava atuante no coração deles. José já era um pecador como nós somos. A queda já tinha acontecido. E certamente foi muito mais difícil para José, em termos humanos, do que para Adão e para Eva. A partir do versículo 13 até o 20, nós vemos uma mudança
Porque agora, se José tinha sido fiel a Deus, agora Deus vai mostrar que é fiel a José. Uma falsa acusação de tentativa de estupro pela esposa de Potifar, não deu certo. Ela fez o quê? Fake news. Algo que está na moda hoje. Eu não sei se alguém fez isso antes, mas a gente pode atribuir a invenção à mulher de Potifar. Ela inventa uma história, conta a história, ela tinha credibilidade, ela é a mulher do sujeito, e conta a história e ele fica muito irritado. José foi de filho favorito a escravo, acorrentado. Daí ele foi escravo doméstico, favorito. Ele era o escravo favorito, mandava nos outros. Mas aí ele caiu novamente ao posto de prisioneiro. Mas depois ele foi erguido à função de prisioneiro favorito. A vida de José parecia um sinal de equalização sonora. Ele subia e descia, subia e descia. Ele agora está na posição de chefe, prisioneiro-chefe dos outros prisioneiros. Tudo estava, na verdade, envolto na providência de Deus. Porque Deus sabe o amanhã, Ele governa o hoje e o amanhã, Ele antevê, programa, governa, estabelece, decide, define, decreta. E por causa disso, Ele pode permitir, sim, a nossa momentânea tristeza, para que os seus propósitos santos e perfeitos sejam alcançados depois. Meus irmãos, jamais pensem que uma leve, momentânea tribulação represente o afastamento de Deus da sua vida. Sempre olhe para o texto bíblico, porque quando Deus permitiu a qualquer dos seus filhos que isso acontecesse, e nós temos aqui um caso clássico e claro em José, algo melhor aconteceu depois. Nós vivemos no tempo da igreja, e alguns de nós, talvez não aqui, mas em outras partes do mundo, enfrentem tribulações que, humanamente falando, não terão fim. Irmãos nossos que são mortos, perseguidos, perdem seus direitos civis, são atribulados, açoitados, decapitados, fuzilados, enforcados. O sangue daqueles irmãos desce até a terra. Eles vivem numa circunstância diferente da nossa. Nossas igrejas, domingo após domingo à noite, sofrem com a preguiça daqueles que não querem sair da sua casa, enquanto esses sofrem com a perda das suas vidas. Para esses, talvez não haja o alento nesta vida, mas a palavra de Deus nos garante, a partir de Cristo Jesus, que se os nossos olhos fecharem aqui, sendo nós fiéis ao Senhor, eles se abrirão diante do nosso Pai. E não há alento melhor do que esse. 4 características na vida de José e de um servo fiel ao Senhor, quer ele esteja por cima, quer esteja por baixo, precisam acontecer. Primeiro, Deus está com ele, haja o que houver. Eu não vou discorrer, vou apenas mencionar. Segundo, Deus está sempre com ele e o faz prosperar. Prosperidade de Deus, não prosperidade humana. O servo fiel acha favor diante das pessoas onde Deus o coloca. Talvez hoje tenhamos dificuldade em ver isso, porque para a miséria do nosso tempo, há tanto crente falso, que até a sociedade faz uma peneira. Eu sou do tempo em que se você fosse crente, todo mundo ia achar que você era chato. Mas todo mundo ia assinar embaixo, pode botar ouro em pó na mão dele que não vai sumir. Quem é mais velho aqui sabe disso. Eu sou do tempo em que se você entrasse em qualquer comunidade, com uma Bíblia embaixo do braço, você seria respeitado. Hoje, se bobear, você leva tiro. Hoje, se bobear, você não consegue uma vaga de emprego se disser que é crente. Mas isso, o problema disso não está no ser crente, está no ser crente fajuto, que o verdadeiro cristão ele é reconhecido onde Deus o coloca. Quarto, as pessoas confiam no servo fiel e não se preocupam com aquilo que está sob os seus cuidados. Tem relação direta com o que eu acabei de falar. Meus irmãos, quando nós comparamos José na casa de Potifar com José na prisão,
nós vamos ver que Deus agiu da mesma forma. Tanto faz José estar como mordomo na casa de Potifar, ou como prisioneiro lá na prisão. Vejam bem, o Senhor estava com José, 39:1 na casa de Potifar. O Senhor estava com José, 39:21 na prisão. José achou favor perante seu dono, 39:4 na casa de Potifar. O Senhor fez com que José achasse favor aos olhos do carcereiro, 39:21 lá na prisão. Tudo que Potifar tinha estava sob os cuidados de José, 39:4 lá na casa de Potifar. Todos os prisioneiros estavam sob os cuidados de José, 39:22 lá na cadeia. Potifar não se preocupava com nada, 39:6 na casa de Potifar. O carcereiro não se preocupava com nada, 39:23 lá na prisão. Potifar viu que o Senhor estava com José, 39:3 lá na casa de Potifar. Porque o Senhor estava com José, 39:23 lá na prisão. O Senhor prosperava tudo que José fazia, 39:3 lá na casa de Potifar. O Senhor prosperava tudo que José fazia, 39:23 lá na prisão. Não importa onde você está. Não importa se você é chefe, se você é subalterno. Não importa se você está na casa do chefe ou na prisão. Deus é o mesmo. A circunstância temporal, situacional muda. Deus não. Se nós somos filhos de Deus, Deus vai manter a sua rotina de promessas e bênçãos, independente de onde nós estejamos, independente de qual seja a nossa situação. Porque nós mudamos, as circunstâncias mudam, as tribulações mudam, as dificuldades são outras. Deus não, Deus é o mesmo. E Ele se mantém fiel, mesmo, inclusive, perante a nossa infidelidade. Amém? Então, aqui no versículo 20, nós vimos José na casa de Potifar. E ele vai entrando pela prisão. Passadas estas coisas, começa assim o capítulo 40. E se nós compararmos Gênesis 37:2 com 41:46 lá na frente, vamos saber que José chegou ao Egito com 17 para 18 anos. E que lá na frente, quando ele é apresentado diante do faraó, ele já tinha 30 anos. Nós não sabemos quanto tempo desses 12 para 13 anos, José ficou na casa de Potifar, ou quanto tempo ele ficou na prisão, não sabemos. Mas o período total de escravidão e prisão foi de cerca de 13 anos. Comparando 39:1 com 40:2-3, também sabemos que a prisão daqueles que eram prisioneiros do rei ficava na propriedade de Potifar. Isso é muito curioso. A gente lê a Bíblia, é interessante. A gente lê, eu não sei quantas vezes eu já li Gênesis, não sei quantas. E eu nunca tinha prestado atenção. Que José saiu da casa e entrou na cadeia sem sair da área, da propriedade de Potifar. Porque esse sujeito aqui, do versículo 3, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda. Comandante da guarda quem era? 39:1. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O comandante da guarda era Potifar. É mais ou menos o seguinte: saiu da casa e em algum lugar daquela área em que ele morava tinha uma prisão, que não era uma prisão comum, era uma prisão apenas para prisioneiros do rei. Por alguma razão, José ficou ali, talvez porque Potifar fosse um alto funcionário, um alto oficial do rei. Mas ele não foi para longe. Ele estava ali. José continuou próximo a Potifar. Ele não foi para longe dele. E o carcereiro passa pelo mesmo processo de Potifar no começo do capítulo 39. Porque o carcereiro começa a se aproximar de José, percebe nele uma retidão, além das dos demais, e confia a ele os outros prisioneiros. Olha, você agora toma conta dos outros prisioneiros. Ele fez o papel ali de um capataz. Ali também José foi fiel a Deus. E ali também ele foi fiel ao que lhe pediram para fazer. Os oficiais, então, se encontram
na prisão e José designado para os servir. Isso vai nos 8 primeiros versículos do capítulo 40. Não podemos pensar que o copeiro e o padeiro eram gente comum. Não, eles trabalhavam diretamente com o rei, por isso tinham o privilégio de estar naquele lugar. E alguma coisa eles fizeram que ofendeu. A Bíblia não é minuciosa assim, mas eles fizeram alguma coisa que ofendeu o rei mandou prendessem lá. Moisés afirma mais claramente que a prisão estava sob a autoridade de Potifar. Ele continuava sendo o responsável por aquela prisão. Então nós podemos deduzir também, por inferência, que a ira de Potifar pela história que a mulher contou para ele já tinha sido aplacada. Talvez, quem sabe, ele nem acreditou totalmente no que a mulher contou. Mas ele queria ficar bem com a mulher. Talvez tenha sido isso. Porque Potifar tinha direito de vida e morte sobre a vida do seu escravo. E ele deixou ele vivo, apenas o colocou na cadeia. A resposta de José, quando ele descobre a profunda angústia daqueles dois homens, foi dizer que Deus poderia oferecer uma interpretação. Ele não trouxe para si, num país, numa terra, numa nação extremamente voltada para o misticismo, como era o antigo Egito, ele podia ter dito, bom, eu sei interpretar. E ele ficaria muito famoso, quem sabe, na terra do Egito como um interpretador de sonhos. Mas ele diz, não, o meu Deus, ele pode fazer isso. Podem vir. E ele interpreta os sonhos. A partir do versículo 9 até o 23, ele interpreta os sonhos. Os sonhos eram muito valorizados no Antigo Oriente como um meio de predizer o futuro. Deus fala com Abimeleque quando repreende. Deus fala com os seus servos e fala com gente também que não era servo. Ele também dá sonhos para quem é de fora. As pessoas daquele tempo sabiam que os sonhos eram preditivos. Elas criam nisso. E parece, pelo que nós lemos em Gênesis até aqui, que os hebreus tinham plena convicção de que os sonhos eram de fato uma mensagem de Deus. E eles eram tranquilamente levados a uma interpretação dos sonhos. Mas somente em Deus é que os sonhos podiam ser totalmente interpretados e corretamente interpretados. Por isso que José chama aqueles dois homens e diz, me conta aí o que é que vocês sonharam. E eles contam os dois sonhos. E como porta-voz de Deus, José, que era o intérprete dos sonhos, demonstra a resolução de Deus naquelas questões humanas, sobre o copeiro e sobre o padeiro. Nesse caso, o intérprete estava expondo a revelação divina, tanto a Israel quanto a pessoas de fora de Israel. Mas a maior e última revelação de Deus somente viria bem adiante em seu Filho, a imagem do Deus invisível, que vem para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E a partir daí Deus passa a falar exclusivamente através de Jesus Cristo, seu Filho. Não fala mais por outros meios que não a sua revelação concreta e conclusa. E essa obra da revelação de Deus através de Jesus Cristo ganha um contorno que aqui ainda era sombra. E quem nos explica isso muito bem é Hebreus, no comecinho de Hebreus, quando fala sobre como Deus se manifestava através dos profetas. Na antiguidade Deus falava de outras formas, mas agora ele revela o Filho e passa a nos trazer toda a revelação, a plenitude da revelação através do Filho. Bom, aqueles dois oficiais tiveram sonhos que geraram muita perturbação na cabeça deles. Em ambos os casos, José interpreta que havia 3 dias pela frente, até que o fato revelado nos sonhos acontecesse realmente. O copeiro, que foi o primeiro que ele interpretou, seria restaurado em 3 dias a sua função. Olha, daqui a 3 dias você vai voltar ao que era, você vai ser levado de volta até diante de Faraó, você vai servir Faraó como sempre fez. O coitado do padeiro ficou animado com a interpretação. O texto diz claramente, ele vendo que a interpretação era boa, se animou. E eu? Aí José interpreta, daqui a 3 dias você vai morrer. Sua cabeça vai ser cortada e os pássaros vão comer a sua carne. As duas coisas acontecem no dia do aniversário de Faraó. José tinha pedido ao copeiro, olha, vai acontecer de você ser livrado e restaurado
Não esquece de mim, não. Quando você chegar lá, lembra de mim. O copeiro esqueceu. Quando nós, semana que vem, trabalharmos o capítulo 41, a gente vai ver que ele se esqueceu por 2 anos. José preso, o copeiro serelepe lá de volta às suas funções e nada de se lembrar de José. Essa é a história desses 2 capítulos. Amém? Vamos a algumas conclusões e aplicações? A primeira conclusão a que nós chegamos é que esse texto fala plenamente de soberania e de submissão. A narração teológica acredita a Deus todas as vantagens de José. José não fez nada por conta própria. Tudo o que aconteceu de bom com José é porque o Senhor estava com ele. Deus controla o futuro de José e, ao ser fiel, ele deve confiar em Deus mesmo em face do tratamento injusto, desumano. Naquele momento da sua vida, ele estava aprendendo a desvencilhar-se dos mantos e a confiar que o Senhor o vestirá com dignidade e honra. Ele não tem mais um manto especial dado por Jacó. Ele agora é um escravo. E como nos disse o salmista, tinha grilhões nos tornozelos e uma forquilha de ferro no seu pescoço. Ele não tem mais nada, ele está desprovido. Ele não tem mais o pai para defendê-lo diante dos irmãos furiosos. Nesse tempo aqui da história, Jacó está chorando sem parar. Porque o texto, quando nós lemos lá no capítulo 37, dizia que Jacó ficou inconsolável. Não apenas pelo período natural de luto daquela cultura, mas ele não recuperou mais a sua alegria. Jacó não tem mais alegria e José não tem mais Jacó para defendê-lo. Agora ele está sozinho. Este é um marcante contraste com o pai de José, que gastou muitos e muitos anos confiando em sua própria força e capacidade. Nós vimos quanto tempo da vida Jacó gastou tentando dar jeito na força do seu braço, enrolando, trapaceando, dando volta. A história de Jacó é tão complexa que até nas boas coisas parece que ele estava fazendo tudo errado. É um contraste, porque José passa a ser um representante do verdadeiro Israel neste momento. Sossega, fica mudo, quieto, desprovido do seu manto. Como lá na frente haveriam de tirar o manto também de um outro homem, antes de pendurá-lo na cruz. Também mudo, também silente. Um era o tipo do verdadeiro Israel, o outro seria o fundador do Israel espiritual em que nós estamos inseridos hoje. Não apenas soberania e submissão, mas esse texto também nos fala da tipologia clara. José passa por exaltação, humilhação, nova exaltação, o que será aplicado novamente na vida dos israelitas lá no Egito. Ele não é apenas tipo de Cristo depois, ele é tipo do próprio povo de Israel. Os altos e baixos de Jacó nos lembram os altos e baixos da história do povo de Israel. Servia a Deus, se enchia de idolatria. Vencia batalhas, era subjugado. Ganhava terreno, era escravizado. Israel também parece a curva de um equalizador de som. E José é uma tipologia clara do que aconteceria com eles. Por causa de José, são recebidos com honra para encararem depois de uma cruel escravidão, até que finalmente Deus os livra, depois de 400 anos lá no Egito, e os enaltece como uma grande nação, a exemplo de José. Acima de tudo, o movimento de exaltação para a humilhação e para a exaltação novamente prefigura a carreira do próprio Filho de Deus. Os crentes têm um exemplo claro em Cristo, pelo qual podem interpretar as suas próprias experiências. Você quer saber por que você sobe e desce na vida? Olha para Jesus que você vai entender. Ao final de tudo, tomamos plena consciência de que Deus controla a história e governa tudo e todos. Por quê?
então é que nós tememos o futuro. Por que é que nós olhamos para a gente mesmo no espelho e a gente é obrigado a repetir a pergunta: por que te abates, ó minha alma? Por que é que nós somos assim? Porque nós somos da mesma raça de José, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nós somos parecidos com Jacó. Somos defraudadores até de nós mesmos. Somos parecidos com Abraão, que saía mentindo para todo mundo. Heróis da fé. Nós precisamos ser como José estava sendo neste momento. Fiéis ao Senhor, sabedores que o Deus que nos permite atravessar por águas profundas, muitas vezes lamacentas e perigosas, é o mesmo Deus que está navegando ao nosso lado e que vai sair lá do outro lado conosco. Um terceiro item que está aqui, nesse texto, como elemento de conclusão para nós, é a presença de Deus. Eu já falei para vocês que isso é muito importante aqui, nesse trecho que nós lemos hoje. Deus estava presente ao longo de toda a vida de Abraão, incluindo momentos muito difíceis, momentos de guerra, momentos de perseguições. Esteve da mesma forma com Isaac, esteve do mesmo jeito com Jacó, tanto na sua fuga para fugir do irmão, do pai chateado, mas acima de tudo do irmão que queria matá-lo, fugindo para a casa de Labão. Foi trabalhar lá igual escravo, era o tio dele, mas parecia senhor de engenho. Ele esteve com Jacó pelos 20 anos de trabalho duro lá para Labão, até a sua chegada a Canaã, o trouxe de volta. Deus estava com Jacó. Deus também estava presente com José. Tanto quando ele mergulhou no poço seco, como quando ele estava na casa de Potifar, sendo exaltado por ele, como também estava com José quando ele foi parar dentro da prisão. Enquanto as portas da prisão se fechavam, imaginem, gente, o que José estava sentindo, sabendo que era inocente. Ele olha para trás e vê portas se fechando. Só que o Senhor, enquanto aquelas portas se fechavam, estava abrindo as portas do palácio, em que José, daí a 13 anos, haveria de entrar, sendo chefe de Potifar. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando José interpreta os sonhos de Faraó, estou dando spoiler, lá na frente, e ele é colocado como governador do Egito, somente abaixo de Faraó, o jogo vira e ele passa a ser chefe de Potifar. Potifar não era o segundo no reino, José era. Só Deus sabe onde você vai parar na sua vida. Porque o que você olha imediatamente pode ser apenas a grade de uma porta se fechando. Mas você não vê, você não consegue ver as portas que Deus está abrindo lá na frente. Nem eu, nem você temos esse poder. José permaneceu fiel a Deus sem conhecer o futuro de sua própria sorte, apenas confiando na bondade de Deus. O que nós precisamos ter não é revelação a respeito do futuro. Nós precisamos ter fé e plena confiança no Deus que conhece o futuro. É como oração. Você não muda o coração de ninguém, mas você pode orar a Deus que muda o coração de todo mundo. Se Deus está presente em nossa vida, mesmo não conhecendo o amanhã, não é melhor descansar nele e esperar que ele faça a sua obra santa e boa? Última conclusão, e aí temos poucas aplicações. Salvação. Não há menção direta nesses 2 capítulos ao plano da salvação. Não há. Mas a história da redenção está impregnada nessas letras que nós acabamos de ler. É marcante que nós possamos ler lá no versículo 5 que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso é marcante.
que é o cumprimento da promessa feita a Abraão lá atrás, capítulo 12, versículo 3, que diz: em você, falando para Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de José, 4 gerações depois, a família de Potifar estava sendo abençoada. Como assim, por meio de Jesus Cristo, muito tempo depois, cumpre-se total e plenamente também a promessa feita a Abraão, porque é na família da fé que reside a bênção para todas as demais famílias da terra. Se nós tivéssemos isso como plena convicção, nós não seríamos mudos e nós pregaríamos o Evangelho. Se nós estivéssemos realmente convictos disso, não teríamos coragem de ir à igreja domingo sem pelo menos tentar levar alguém conosco. É porque nós somos incrédulos. Na nossa essência, somos incrédulos. Somos insensíveis. Temos pessoas ao nosso redor as quais nós amamos. E nós ficamos satisfeitos em todo dia saber que elas estão indo para o inferno. E não pregamos a mensagem da vida nova em Cristo para os nossos entes queridos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Somos como incrédulos. Isso deveria abalar o nosso coração. Isso deveria nos fazer cair diante do Senhor. E sabe o que fazemos? Nada. Chegamos à igreja todo domingo, aqueles que vêm, né? Chegamos à igreja todo domingo para bordar as vestes dos santos. E nós nos contentamos com a comunhão dos santos. Meus irmãos, a comunhão dos santos é maravilhosa. Mas cadê os outros santos que são eleitos do Senhor e ainda não ouviram a pregação do Evangelho? Deus não vai enviar anjos para pregar. Ele confiou o ministério da pregação à igreja, que somos nós. Vou parar de brigar com vocês. Gálatas 3, 13, 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Poucas aplicações aqui para a nossa vida. Muitas vezes os caminhos através dos quais Deus nos leva a experimentar grandes vitórias são caminhos difíceis. Empreendedores, existe uma média. Cada empreendedor de sucesso tem, em média, 7 falências no seu projeto antes de chegar lá. Você sabia disso? Mas o crente quer ter sucesso logo na primeira curva que ele faz na vida. Estamos nesse mundo. Vitórias são alcançadas, na maioria das vezes, com muita dificuldade, com tenacidade. Acima de tudo, com o privilégio de estarmos com Deus. Podemos passar por duras provas até chegar lá. José era obediente e andava pelos caminhos determinados por Deus. Era resoluto e permaneceu fiel a Deus. Foi a chave do sucesso dele. Segunda aplicação. Ambas as interpretações que nós temos aqui a respeito de tudo que nós lemos aconteceram exatamente como José as declarou. As interpretações, principalmente dos sonhos. Seu pedido de ajuda para uma delas foi esquecido, obliterado, ignorado. Num primeiro momento, até o tempo oportuno, 2 anos depois. Não se desespere. Deus sabe o tempo certo em que as coisas têm que acontecer. Se dependesse de nós, tinha que ser agora. Não é assim? Ou só eu que sou pecador nessa igreja? Não tinha que ser agora? Mas não, é no tempo de Deus. E nós temos que ser suficientemente fiéis para dizer: sim, Senhor, no seu tempo vai ser melhor. Tudo acontece no momento certo, no tempo de Deus. E isso, ao invés de nos angustiar, deve nos trazer paz e tranquilidade ao coração. Deus sabe o que está fazendo. Amém? Terceira aplicação. O fato de nós estarmos num palácio ou num casebre
não faz Deus mudar a forma como age sobre nós. Verdadeiros filhos de Deus entendem a ação de Deus e permanecem fiéis ao Senhor a despeito do sofrimento, dos reveses, das perseguições e dos desencontros da vida, porque a relação é com Deus, não é com as circunstâncias do mundo. E a última aplicação, para o que Deus está preparando você neste momento da sua vida. Você sabe, José estava sendo preparado por Deus. Ele ainda não sabia, mas ele tinha confiança que Deus estava fazendo o que era certo. Em algum momento da sua carreira, ele passou a desconfiar. A gente vai ver isso depois. Alguma coisa vai acontecer. Ele podia não saber que ia ser governador do Egito. Mas teve uma hora que ele parou de subir e descer e ele começou a subir sem parar. Você sabe para que Deus está preparando você? Todo crente precisa reconhecer que na providência de Deus ele tem um propósito para você. Você não foi chamado para ser alguém inativo. Você não foi chamado para ser inerte. Você foi chamado com algum propósito. Todo plano de Deus um dia trará glória ao próprio Deus. E assim existe um sentido real daquilo para o que Deus está preparando você. Porque ao final de tudo você terá que prestar glórias ao Senhor, com a sua vida e com os seus atos. Então é melhor que a gente responda favoravelmente ao contexto da providência de Deus. E aí nós veremos uma oportunidade ímpar de glorificar ao nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.